amigo do rádio, como é que você tá? Tudo bem? Bem-vindo a mais um encontro de Rádio e Negócios, a sua rotina que fala sobre os assuntos que mais interessa a você e o rádio, sobre engenharia, sobre o artístico, sobre o promocional, sobre comercial, porque também no final do mês todos precisamos ganhar dinheiro, né? Não escapamos e sempre com profissionais relevantes no nosso meio, que fazem a diferença, que contribuem para que o radiodifusor continue em boa sintonia com o mercado anunciante e com a região, com os ouvintes ao qual ele tanto fala todos os dias. Hoje a gente vai bater um papo com um profissional queridíssimo, professor, que tem formado multidões e que, se Deus quiser, formará os futuros profissionais que vão fazer a diferença nos próximos 100 anos de rádio. Porque é para isso que a gente está aqui, para fazer a diferença. Uma boa noite ao professor Luiz Fernando Maglioca. Bom, eu vou deixar. Fernando, se apresente para os nossos amigos do rádio. Ok, Tiago. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite. É sempre bom a gente dialogar com outras gerações, porque nessa troca, mesmo que eventualmente o Mário Rochedo se peguem de vez em quando, sempre sai coisa boa. A gente aprende, a Verdade. gente traz novidades e começa a pensar em coisas que não pensou antes. Bom, eu sou um apaixonado por rádio. Se você me pedisse uma frase para resumir tudo, é isso. Sou um apaixonado por rádio. Começou muito cedo. Na escola já eu tinha inventado um negócio que mais tarde veio a se chamar programa de rádio, mas era um jornal. Depois eu fui para o direito, porque não tinha outra ligação com a minha vida, a minha vontade de comunicar. E, de repente, no mesmo ano em que eu estava fazendo o cursinho para direito, foi inaugurada a Escola de Comunicações Culturais, primeiro nome da ECA. E aí, Ah, já estou fazendo o cursinho, fiz vestibular para direito, entrei no Mackenzie, fiz na ECA, entrei na primeira turma, na primeira opção, que era rádio e TV, e a coisa veio, não parou. Aí, no meio do caminho, tinha uma matéria chamada Técnica de Som e Sonoplastia, e não tinha profissional, infelizmente, não capacitado, pelo amor de Deus, tem um montão de é, gente. Laurindo Salvador, o Salatiel Coelho, tinha muita gente boa que fazia rádio ou televisão ao vivo e com cada incumbência que a gente até não acreditava que aquilo era feito ao vivo. Mas, enfim, não tinha alguém com nível universitário, que é a exigência da é. USP, para poder dar aula. Aí o diretor me chamou e falou: olha, os seus colegas disseram que você gosta muito de som, que você tem condição e tal. Aí me deu a grade curricular do MEC, e eu fui estudar. Obviamente que eu não sabia tudo, mas fui Aham. falando um pouco da minha experiência, da vontade que eu tinha e tal. E aí nasceu o professor. Aí, Já depois era que eu me formei, eu lecionando de fui. rádio? Como? Já era lecionando de rádio? Sim, para a minha turma. No Ah, terceiro ano da faculdade, no sexto semestre, tinha uma matéria chamada Técnicas de Som e Sonoplastia. E não tinha professor. Os meus entendi. professores não eram formados em rádio. Um era advogado, o outro era administrador de empresa, mas todos eles trabalhavam em TV, em rádio. Ah, Então, eles traziam essa experiência para nós e eu não posso reclamar porque eu tive os melhores orientadores desde o começo. Bom, daí para boa. frente me tornei um professor de manhã, à tarde eu fui chamado para fazer um estágio na TV Cultura, aí comecei a criar alguns programas, fui contratado. Aliás, quem assistir a nossa conversa depois de 15 de novembro de 2024 pode considerar
que a minha carteira de trabalho vai comemorar 55 anos Uau, em uau, rádio e TV. Bom, uau. enfim, e daí eu virei consultor, eu sou um locutor frustrado, eu sou um sonoplasta frustrado, mas isso tudo está aqui dentro. Então, na hora que eu trabalho, eu coloco um pouquinho desses gnomos aí para funcionar. Aham. Ótimo, ótimo. E deixa eu te perguntar, lecionar a grade curricular de 15 anos atrás, comparado com a grade curricular de hoje em dia, 2024, qual que é o tamanho da diferença? Eu sei que tem a questão da tecnologia, que obviamente hoje em dia é inegável, né? Mas tirando a questão da tecnologia em si, qual é o tamanho da diferença, se é que há alguma diferença? Alguma coisa é básica, porque você não pode mudar sem autorização do MEC, Tomé. enfim. Mas a base existe. Então, é considerado um primeiro ano fundamental para tudo. Então, no caso da ECA, quando eu fiz o vestibular e entrei na primeira turma, a gente tinha 6 cursos. Então, você escolhia 6 pela ordem e, de acordo com a sua graduação ou colocação no vestibular, você ia entrando numa ou noutra opção. Então, Tá. tinha lá biblioteconomia. Eu sabia direito o que era, mas também não me atraía. Teatro, não tinha nada a ver com isso, apesar de gostar e de assistir. Cinema, menos ainda. Aí tinha lá, relações públicas. Falei, bom, na pior das hipóteses, contato com as pessoas, é uma coisa que eu gosto. Depois, jornalismo e depois rádio e TV. Ou seja, de baixo para cima, eu fiquei Aham, com os 3 primeiros e entrei na primeira, que foi rádio e televisão, no meu caso. Ok? Agora, o aham. primeiro ano é igual para todo mundo. Todo mundo tem teoria da comunicação, todo mundo tem uma língua viva, todo mundo tem português, enfim. A base ela é muito próxima de outras faculdades. Aí que você começa a entrar no segundo ano, você começa a ter história do rádio, história da TV, história do cinema. Aí o pessoal saía do auditório, que era o primeiro encontro de todo mundo, e ia cada um para o seu nicho. E aí a Uhum. coisa ia indo. Eu não posso garantir para você se as mudanças atuais são muito diferentes, até porque eu estou um pouco fora, eu já me aposentei nessa área, mas o que eu posso Aham. garantir a você é que, no meio do caminho, teve uma adaptação para o tal do audiovisual. Porque falava-se em rádio e falava-se em TV, que eram 2 veículos próximos, parentes, mas diferenciados. Então, criou-se essa coisa do audiovisual para incluir internet, para incluir o streaming, essas coisas que vão surgindo, né? E que você normalmente embute na área de técnicas. Tá. Você tem um pedaço do curso que é eletrônica, para saber como funcionam as coisas, como é que tecnicamente a coisa vai, e o Aham. resto vai sendo adicionado ou, como eu disse antes, embutido para tornar mais. Quando eu estudei, não se falava em celular. As entrevistas de rádio que a gente ouvia até para aprender eram feitas com ficha, aquela moedinha de orelhão. Aham. De Tem muita orelhão? gente nova que não viu. Quer dizer, orelhão ainda tem alguns destruídos por aí, mas o pessoal não acostumava exatamente como é que é isso. Como é que eu... Hoje, de casa, você faz tudo, você faz rádio, você faz televisão, você faz reportagem. Então, Sim. a coisa foi muito facilitada em termos de tecnologia. E exemplo,
você que tem toda essa vivência e está ativo, podendo acompanhar todas essas mudanças. A internet ela veio com uma linguagem muito dirigida para o um a um, né? Você pode olhar, e com aquelas abordagens de marketing ali, de neurociência, escassez, e um monte de elementos que até então também nem era tão possível, talvez, antigamente na época de rádio. Como é que você vê que essas abordagens, essa forma de se falar na internet, que está muito mais aparente de um a um, como é que ela se diferencia com a linguagem do rádio e como é que elas poderiam se complementar, talvez, já que agora o rádio também vai estar na internet, né? Já está. É, Bom, Tiago, a coisa é um pouquinho mais complicada. Eu não quero me esticar ou me estender muito em considerações, mas vamos lá. Mesmo o rádio e a televisão, que por anos a fio a gente lia críticas nos jornais impressos, dizendo: fulano está fazendo um programa de televisão que parece um rádio com imagem. Estou falando dos anos 70. Olha só, não é nada novo. Agora, as pessoas vão mudando, as gerações vão crescendo, as oportunidades, sociologicamente falando, as oportunidades que muitos pais não tiveram por N razões para fazer para a sua vida, eles queriam dar a possibilidade de os filhos, e isso vai continuar sempre. Eu não tive, mas o que eu puder fazer pelo meu filho, e assim vai, ou filha. Aí, quando você fala em linguagem, o que eu percebo é que as pessoas novas, as novas gerações, elas já não são muito de leitura. No meu tempo de estudante, também anos 60, 70, não era muito comum você pegar alguém lendo. Hoje, até, por incrível que pareça, no metrô você encontra, às vezes, uma pessoa em pé, segurando lá na balaustrada e com um livrinho aberto e tal. Tem gente que vira e mexe, a gente encontra também no metrô, que é uma atividade que eu faço sempre que posso, até por causa do cruzamento em grandes distâncias e tal. E aí você vê lá um tablet e a pessoa acompanhando uma leitura, que eu não sei do que é, mas de qualquer maneira é leitura. Com o passar do tempo, eu acho que as escolas foram se. Elas obrigam, tem que ler Machado de Assis, tem que ler José de Alencar, tem que fazer. O meu primeiro livro que eu escrevi na vida foi no segundo ginasial. Foi uma reedição, entre aspas, de Iracema, de José de Alencar. Escrito à máquina, depois recortado no papel A4, depois mandamos para gráfica. para gráfica. Existia o mimeógrafo, mas a gente já podia usar a gráfica. E aí saiu encadernado, bonitinho, o meu primeiro livro, e eu tenho até um prefácio muito gostoso que meu tio fez para mim e faleceu algum tempo depois. Então ficou uma lembrança muito boa. Mas, enfim, as pessoas não gostavam muito de ler, não é um hábito que o brasileiro tem. Vende-se muito livro, tem feira do livro toda hora em algum lugar. O preço é alto, mas, de qualquer maneira, o hábito não é grande. Nunca foi e acho que nunca vai ser. Então, o tempo que as pessoas têm hoje para se dedicar a uma ou outra coisa, ele fica completamente voltado para manchete, para duas linhas. Então, isso começa a alterar a configuração de vida e, obviamente, dos meios de comunicação. Então, você recebe
do seu provedor hoje, você faz um contrato necessário para ter informações, aí o seu provedor já manda 10, 12, 15 mini fotos com uma pequena manchete, que às vezes tem muito erro de português, e depois tem o lead da notícia. Se você quiser, clica, aí vai abrir uma página, tem mais comercial do que texto, mas em compensação você já vai recebendo. Então, se a gente começar a analisar essas coisas, além de levar muito tempo, você vai perceber que até o bolo publicitário, que antes era para o impresso, jornal, revista, era para a televisão, ou seja, o audiovisual, e para o rádio. O rádio sempre foi, naquela pizza que você recorta pedacinhos, o rádio ficava entre 4% e 6%. Nunca melhorou disso. As pessoas não tinham, vamos dizer assim, o hábito de ouvir rádio. Ouviam música quando entravam no carro? Sim. Isso é outra coisa. Isso não é ouvir rádio. Depois, se for o caso, a gente conversa a respeito. Então, chegou um ponto que as próprias agências, os mídias, eles preferiam gastar um dinheirinho um pouquinho maior, até porque a comissão seria melhor para eles, e jogaram um guarda-chuva, tipo, um minuto antes do Jornal Nacional, 1 minuto, 30 segundos depois da manchete do Jornal Nacional, que abrange todo mundo, o país inteiro, e ele não precisa ficar estudando o tipo de classe, a idade, a faixa etária, junto com o poder aquisitivo, enfim, não precisa quebrar a cabeça para fazer planos no Excel para descobrir qual o programa de qual emissora ele teria condição de anunciar para atingir aquele público. Ora, é mais fácil você abrir o guarda-chuva e mandar. Coloca o caminhão ali. Ali não tem erro. Vai pegar muita gente que não vai consumir, mas o que vai pegar de gente que vai consumir, e aí o trabalho dele já ficou mais brando. Não quer dizer que eles não estudem, que eles não pensem, não é nada disso, mas é mais fácil, entendeu? Você, um tiro de um estilingue vai muito dificilmente acertar o seu alvo. Já um petardo desses em rede nacional resolve bastante. Eu não quero fugir muito da sua pergunta, porque aí eu começo a divergir. Mas eu achei interessante o que você comentou. Qual que é a diferença entre entrar no carro para escutar música que está tocando na rádio e escutar rádio? Aí vai uma palestra. Vamos lá. O rádio ele tem uma linguagem específica. De quando ele nasceu, lá em 22, que era para tocar música, não tinha o que fazer, então tocava música clássica, era para uma casta, né, um pessoal que tinha poder aquisitivo. E meu pai, depois que faleceu, eu encontrei nos guardados dele alguns recibos em que aparecia lá que ele pagou para ouvir rádio. Eu não sabia disso, óbvio. Nem posso dizer para você, foi cobrado de tanto a tanto, mas existia uma sociedade de rádio em que os sócios podiam receber a informação. Depois a coisa virou mais democrática, mais aberta, o governo acabou regulamentando aos pouquinhos a base de tudo, então as pessoas, ou seja, o dial, o espaço onde estão as emissoras de rádio e televisão oficiais, elas vão, através de momentos, espaços, frequências, elas vão se alinhando uma do lado da outra, de acordo com a época. Então, hoje, a gente praticamente já não tem mais
a amplitude modulada, que é o AM, que faz parte de um conglomerado maior chamado onda média, onda curta. Então, houve um tempo em que o rádio conseguia ser ouvido no Brasil inteiro. O canal 1000, que era a frequência AM da Rádio Record, ele não tinha ninguém no caminho. Então, como se dizia, do Oiapoque ao Chuí, você podia ouvir as transmissões da Rádio Record, porque ela era uma emissora livre, ela não tinha ninguém para atrapalhar. Já os mesmos números do dial, que eu às vezes gosto de dar uma alfinetada, não é ponto alguma coisa, mas é vírgula, porque o nosso sistema decimal é com vírgula, mas de qualquer maneira o pessoal gosta de americanizar as coisas, então vira rádio XY ponto alguma coisa. Bom, com isso, você tem a linguagem do rádio, voltando para a sua pergunta. Você tem uma linguagem que vai sendo criada aos poucos. Baseada em quê? Provavelmente, muito lá atrás para eu dizer para você que vivi ou pesquisei, mas provavelmente a coisa vinha do jornal. O jornal tinha notícia, o jornal tinha lazer, o jornal tinha coluna social, tinha anúncio, até na área mais, vamos dizer assim, interiorana, você tinha lá aniversários, bodas, próximos casamentos, uma série de informações, porque aquilo era para o rádio, perdão, para o público local. Então, isso já deixa a gente seguro, se for para tirar pecinhas e colocar prioridades e tal. O rádio, basicamente, ele é local. Não pode ser nacional, depois a gente pode falar a respeito, mas ele é um instrumento de comunicação local. 2, a maneira dele falar é muito simples. Como nós estamos conversando e não podemos nem imaginar quantas pessoas, quantas mil pessoas estarão vendo ou poderão assistir depois on demand, que é mais uma frase captada lá fora, a hora que você quiser, você vai ver. Então, a gente conclui que, se eu fizer uma rádio voltada para o meu público, onde eu estou, com a prestação de serviço que é necessária, porque aí sim o rádio se diferencia de tudo, mesmo agora a televisão com helicóptero, com uma série de facilidades, muitas vezes ela usa a base do rádio. Ou seja, o esquema em que o rádio sempre trabalhou. Por que não a música? Porque um vitrolão, uma emissora que toque música de ponta a ponta, e eu não estou dizendo que isso não vale, vale, mas não é rádio, é um vitrolão. Porque, primeiro, a música hoje já não é mais como nos anos 70, que você importava, alguém vinha de viagem, trazia uma fita, ou um disco, um long play, ou um compacto, às vezes até em 45 rotações, e aí a rádio tocava a primeira. Isso acabou. Essa competição que aqui em São Paulo, onde nós estamos sediados, foi muito forte em termos de rádio Excelsior, AM, e radiodifusora, AM, isso já não tem mais. Independente das vozes, de quem anunciava, como anunciava, tinha o seu carisma próprio, mas a seleção musical definia o gosto e a audiência pela rádio A ou B. Muita gente curtia alguma coisa que uma emissora apresentava e a outra não. Por que eu estou falando isso? Porque as emissoras de AM existentes na época, mesmo as populares, elas tocavam música. Existiam vários programas em que os apresentadores, que na época eram chamados de disc jockeys,
entrevistavam o artista para caetituar o seu novo disco, o rapaz que trabalhava, ou a moça que trabalhava nas gravadoras ia lá para mostrar o seu trabalho, e tudo isso era uma maneira de você fazer uma troca. Olha, tem um número musical, você vai me dar um disco que vai ficar na minha discoteca, vai ter um carimbo da emissora, vai ter um número e tal, e vai fazer parte de móveis e utensílios. E aí a parte musical vai ser incorporada à programação. De noite, de madrugada, que eu não tenho muita gente para falar, ou eu desligo a emissora, ou eu toco música. Até que depois as pessoas descobrem que tem muita gente, principalmente numa cidade como São Paulo, trabalhando à noite, indo dormir tarde, acordar. E aí vem programação noturna específica. Detalhe. Então, voltando e encerrando essa coisa lúdica de programação para o público local e programação que no começo era chamada, lá nos Estados Unidos, para não ser confundida com music, eles chamavam de Muzak. E aqui também a gente adotou. A Rádio Eldorado foi uma das primeiras a gostar dessa ideia. Agora, não era uma emissora de rádio especificamente. Era um gravador que ficava reproduzindo fitas e, eventualmente, um operador de som, sonoplasta, que ia tocando discos e você alugava o serviço. Era uma maneira extra de faturar. Você alugava o serviço e ele vinha por telefone. Agora, imagine linha telefônica analógica transmitindo Tchaikovsky, Chopin, e seja lá o que for. Então, mas era assim, ok? Ninguém falava nada, não tinha comercial, e você pagava um FII mensal para a CTB, Companhia Telefônica Brasileira, que fornecia esse serviço. Agora, esse serviço também foi esticado aos poucos para reportagens externas, para transmissão de jogos de futebol, porque aí não adiantava você ligar o telefone por um período que ia ficar muito caro. Então você alugava a tal da LP, linha permanente, quando a rádio fazia um contrato maior, ou linha provisória, que era para transmitir a posse do governador, etc., etc., e não ter interferências. Mas isso são devaneios técnicos. No fim, não vale fazer rádio musical? Claro que vale. Eu mesmo dirigi várias delas. Mas só tocar música, você mesmo sabe que qualquer pessoa hoje baixa a música de graça de onde quiser, internet, e faz a sua emissora. Tem vontade de falar? Aquele locutor frustrado que eu falei, que passou pela minha cabeça nos 16 anos, 17, estava resolvido agora. Tem vontade de falar? Vai lá, põe a mão na orelha, se é que ainda é necessário, ou ouve seu fone de ouvido para ter o seu retorno e vai em frente. Rádio musical é importante, é gostoso de ouvir, mas não é rádio na acepção da palavra. Okay? É uma versão que foi inventada no meio do caminho. Aliás, não no meio do caminho, no começo do caminho, por uma necessidade básica. Não tinha profissional formado, não tinha gente competente para fazer isso. Então, você ia aprendendo com os erros. E esse é um ponto que me intriga aqui, ó. Você que dirigiu rádios e você comentou que nessa época você ia aprendendo com os erros. Hoje em dia também, muito por conta das empresas de tecnologia, se trouxe ou se está buscando trazer para o meio rádio a cultura do teste. Testa, vê o que dá, erra e erra rápido para poder corrigir o rumo.
Agora, numa época onde que provavelmente você tinha só dados de Ibope, né? O Ibope, ele provavelmente era mensal também ali. Como que você, quais que eram os elementos que você tinha em mãos para tomar uma decisão ali, seja ela artística, seja ela comercial, para alinhar a emissora? Através dos números. Pode ser com os números ou não com os números, que me parece, eu que venho de tecnologia para comunicação, e tecnologia é 100% orientada a números, tudo é baseado em números, né? Todo tipo de decisão, seja ela financeira ou artística, ou mais subjetiva, ela tem como fonte primária alguma coisa objetiva para dar uma direção. E aparentemente, na maior parte das emissoras, hoje em dia, das que a gente tem contato aqui, especialmente quando elas são de pequeno porte, de interior, as decisões aparentemente são opinativas. Se tem a opinião que alguma coisa está errada ou que alguma coisa está certa, e só continua se fazendo. Olha, Sempre foi assim? eu já peguei, já captei. Se eu for confessar o que eu preciso confessar, porque senão a transparência vai embora, eu pouquíssimas vezes, no começo da minha carreira, trabalhei em emissoras que tinham dinheiro para contratar o Ibope, que era bastante caro, aliás, sempre é, porque a pesquisa envolve muita gente, é uma coisa muito séria e depende de especialistas e tal. Então, se eu disser para você, confessando, abrindo o coração, que eu não me preocupava com o Ibope, não que eu não acreditasse, mas eu não via, até pela formação, eu não via necessidade de se estudar como depois passou a acontecer. Estou falando do meu começo, lá pelos anos 70 e alguma coisa. O que a gente olhava, no horário de X a Y, nós não temos jovens, nós temos só adultos. Tudo bem, hoje a gente depreende, é um horário de escola, então eu vou fazer uma linguagem um pouquinho mais adulta ou uma programação para cumprir meu compromisso com a Anatel e com o Ministério, porque tem um percentual obrigatório mínimo de jornalismo que você tem que cumprir e assim vai. Agora, sinceramente falando, não era uma coisa que me preocupava. Por quê? Porque o básico a gente sabe, que tem gente que estuda de manhã e à noite, à tarde mais ou menos, mas a audiência da emissora de manhã é muito mais forte, por causa do noticiário, por causa do executivo que sai e quer saber, pelo menos das manchetes do dia. E assim vai. Não é que o Ibope não era importante, mas na minha cabeça, o que tocava a emissora, duas coisas. Uma delas, desde o começo, feeling. Não vou dizer com isso que a minha vida inteira foi longe das pesquisas. Não, não é isso. Mas eu, no começo, não me preocupava com isso. Um. E dois, invocando a memória do senhor Silvio Santos, eu gostava quando ele dizia: não vejo ninguém na minha frente. E eu achei que esse era um momento importante para você captar o seu trabalho, ou seja, você sente o que você tem que fazer e acredita nisso e vai. Mas e se cair? Se cair, você é mandado embora, não tem outra conversa. Mas acabou dando certo durante um bom tempo. Quando eu entrei para a Jovem Pan, que já foi algo mais profissional, porque, na verdade, eu não peguei uma emissora pronta e cheia de sucesso. Era o FM
da Jovem Pan que ainda não tinha cara, não tinha desenho, não tinha formato. E aí vem uma outra história, eu só vou pedir um intervalinho aí para contar uma história. Eu já li muito. Claro. Você sabe que a gente tem uma série de cronistas, para não falar outra coisa, que sabem tudo. Então, muitas vezes eu já li, não só na internet, que o rádio musical começou no FM porque o FM tinha bom som. Entre parênteses, me engana que eu gosto, porque você está lá dentro para saber como é que faz. Tá? Então, o rádio começou musical por outros motivos e não começou na época do FM. Começou no AM. 2. Então, qual é a sua versão para dizer por que o FM tocava música? Eu sofri isso na pele, no sentido profissional. O meu chefe, tá? Vamos dizer, eu comecei a trabalhar em TV. Pouca gente sabe disso, mas eu fiquei quase 10 anos na TV Cultura. Ali eu já me meti a fazer música e tal, mas isso é para outra hora. Quando a gente começou a observar como é que se fazia o rádio do dia a dia, era pôr na ponta do lápis tantos mil cruzeiros para o locutor, apresentador, outro tanto para o operador de som ou sonoplasta, às vezes uma segunda função, porque ele fazia mais alguma coisa. Enfim, custou. Então, na hora que você monta a estrutura de algo novo, a primeira coisa que você tem que pensar é: eu tenho dinheiro para pagar isso ou não tenho? Não, não tenho, mas eu vou correr atrás. Aí você tem que pensar na parte comercial, ter um bom time e saber que a sua emissora vai para frente, pega bem em vários lugares e assim vai. Sempre me reportando àquela fase inicial. De um dia para o outro, o governo federal, através do Dentel, que era o órgão de fiscalização do passado, ele baixou, obviamente que isso veio do Ministério da Comunicação, dizendo o seguinte: no período de tanto a tanto, é imprescindível que as emissoras de rádio que detêm uma frequência extra, chamada de frequência modulada, que, se der tempo, eu conto como é que ela era usada, esse pessoal tem 3 meses, 90 dias, para torná-la uma emissora de broadcast, ou seja, uma rádio normal, com cara, em frequência modulada. Como é que de um dia para o outro, em 3 meses, você resolve fazer um estúdio, uma técnica, que naquele tempo ainda não se falava em locutor-operador? Então, tinha uma série de coisas que não dava para você fazer de uma hora para outra. Então, o rádio FM começou musical porque era a única possibilidade. Onde é que você ia inventar estúdio com um arcabouço já pronto, falando em termos arquitetônicos? Aí você pegava o estúdio que estava encostado, que tinha sobras de equipamento, ou que era usado para gravação, dava um tapinha nele, dava uma arrumada e aquilo virava o FM. E eu posso dizer isso porque eu peguei 2 começos de FM. Primeiro na Rádio Excelsior e depois na Rádio Difusora. Aí já como diretor. Então, a jogada... O Antônio Celso, por exemplo, com quem eu aprendi muita coisa, ele estava meio doido. Falou: o que eu vou fazer? Como é que eu vou inventar uma outra rádio para concorrer com a minha, para ficar aqui do lado e tal? E surgiu a ideia: eu vou pegar coisas que eu não toco na Rádio Excelsior, porque só tem sucesso, vou pegar 60 LPs e vou fazer uma pilha. Aí eu, conhecendo os discos, eu, diretor da rádio, Antônio Celso, conhecendo
os discos como eu conheço, eu vou esquecer a faixa A do lado a faixa 1 do lado A, e vou me preocupar com outro tipo de música dentro da linha que eu acho que a rádio tem que ter, porque o público é jovem, mas eu quero um pouco mais adulto. E aí ele começou a fazer X com uma caneta de cor diferente daquela que vinha da gravadora. Então, o operador que trabalhava por 6 horas, ele encontrava a pilha desse jeito, tocava o primeiro disco, passava para cá e virava ao contrário, porque o que tinha sido o primeiro vai ser o último do outro time. E aí a coisa foi. Aos pouquinhos, sim, você tem que preencher 24 horas de programação ou não. Vamos dizer que você pare meia-noite até às 6, mas você não pode ficar fora do ar no horário de combate. No horário então, das 6 às 24, você tinha que estar no ar. Então, tinha que compor, você tinha que preencher a programação. Aí, o disco que já estava lá, o picape que já estava lá ou que foi consertado para ajudar, precisava só de alguém que colocasse um braço de picape, só isso. E aí o cara até podia tocar coisas diferentes, porque com a lista, com a inexistência da programação, você pegava o disco e falava, vou tocar essa aqui que eu acho legal. Está dentro do X marcado, vai embora. Então a rádio não tinha aquela coisa de tudo que toca às 7 horas, toca às 11, esse é o esquema top 40, e assim vai. Aí aos pouquinhos começa a falar, aí você já tem um apresentador, o outro que não tem como ganhar dinheiro desse jeito, ele fala, então eu vou lotear a minha emissora e vou vender horário. Não vou nem discutir se está certo, se não está, mas é uma maneira. Foram abordagens que apareceram. Eram maneiras de ganhar dinheiro. Como o governo não conseguia fiscalizar tudo, então ia do jeito que dava. E chegamos assim hoje aí a 40. FM Musical. Oi? E assim começou o FM Musical. Basicamente por economia. Agora, claro que a sonoridade do FM é muito melhor que a do AM, óbvio. Mas não vem com essa história de que o FM virou musical, começou a tocar música por causa da qualidade do som. E aí, rapidinho, o FM, ou seja, essa frequência modulada, era utilizada para fazer o link, o enlace de transmissor a estúdio, de estúdio a transmissor. Hoje, o FM, você tem o transmissor lá atrás, lá no fundo, do lado de onde você está e tal. Naquele tempo, até por ser amplitude modulada, você precisava de uma área de charco para poder colocar os distais, que eram cabos de cobre, etc., etc., para fazer a condutibilidade elétrica para chegar o som que era produzido no estúdio, que era levado para o transmissor através de uma linha telefônica, e ali ele era processado no transmissor e entrava por uma torre imensa que tinha lá as suas antenas. Então, o negócio do AM é completamente diferente do FM. E pode ficar tudo juntinho, pertinho, não atrapalha, não interfere, e você não depende dessa grandiosidade, não só de espaço. Aliás, é um problema que acabou surgindo para muitos donos de emissoras, que quando a AM iniciou-se a migração, ele falou, o que eu faço com aquele terreno? De repente é uma fazenda. Pode vender, pode não vender, esse é outro problema. Mas
passou a ser um problema para as pessoas, porque ali tudo está montado para ser a base de uma transmissão de rádio e, obviamente, existe contaminação do solo quando você coloca metais no fundo e tudo mais. Entendi. E aí, pô, se o FM nasceu por, vou colocar, veio uma exigência de que tem que trabalhar a frequência modulada ali, e por colocar de forma facilidade da época e preencher o espaço de tempo, se começou a trabalhar mais o musical. E depois veio a fala, veio a programação, veio toda a construção que a gente vê hoje. Qual foi o impacto? O que transformou nesses últimos 10, 15 anos na programação da rádio em termos de conteúdo, grade, estrutura? Bom, a gente tem que analisar em partes. Primeiro, as emissoras que recebiam uma frequência adjacente, como eles chamavam tecnicamente, que era a tal da frequência modulada. Se você for imaginar o dial, então você tem no céu, lá nas nuvens, uma série de espaços. O AM vai atingindo até aqui. Então, eu trabalho com 1000 ciclos. O ciclo é a unidade do som. Então, você fala, era quilociclos que as emissoras utilizavam na informação da emissora, chamava-se indicativo de frequência, que era obrigado a dar na hora certa, para que os pilotos de aeronave soubessem onde eles estavam. Então, passando por uma cidade do interior ou mudando de estado, ouvindo ele falar, bom, agora eu já sei que eu estou em tal lugar. O rádio foi muito isso, foi muito importante nessa fase para orientar. Tinha gente que achava, pô, que tem que aguentar isso aí, ZYD, número, enfim, tudo aquilo que era, acho que levava no máximo 1 minuto, que aí você tinha que dar as coordenadas da emissora, o nome oficial, né? Se ela estivesse registrada por Next Dial Limitada, a sua querida rádio Next, aí você tinha que dar um nome fantasia e tal, e a frequência. Bom, isso, durante um tempo, foi extremamente necessário. As AMs, que tinham a tal da frequência adjacente e a FM, usavam para fazer o link. Ou seja, eu não vou usar a linha telefônica, que é ruim, mas eu vou colocar uma antena aqui e outra antena aqui. Uma fica no transmissor, que vai receber, e a outra fica no estúdio, que vai emitir o som. Tem fio? Não tem mais. Aí começa a tecnologia bastante favorável para melhorar a qualidade do som. Mas também, se uma ventania tirasse uma panela da outra, parecia uma bacia. Enfim, o que a gente conhece como antena receptora. Se elas não ficassem alinhadas uma em frente à outra, o som não ia. Porque o FM corre em linha horizontal. Razão pela qual, só para aproveitar a oportunidade, quando você entra num túnel, na primeira curva o som some, porque o som do FM não faz curvas, ele vai sempre reto. O FM não faz então, curva. A única saída que foi pensada por alguns dos nossos diretores era colocar uma antena ou antenas tipo espinha de peixe, aquelas menores, nas curvas, para reproduzir o som que chegava até o começo do túnel. Entendi. Agora, imagine você, o governo do estado, ou mesmo a prefeitura local,
permitir que a emissora A fizesse isso. Ia encher de antena até dizer chega, porque todas elas iriam se sentir no direito. Bom, isso é devaneio. Então, a emissora de AM, que tem a sua linha adjacente, tem o seu FM, ela tinha que pensar na concorrência que essa outra emissora iria fazer para ela mesma. Então, o próprio nome dela podia atrair. Agora, quem é que tem? Aí vem um outro problema, também econômico, social, financeiro. Quem é que pode ter um rádio com FM? O rádio que eu compro, o Fusca que eu vou comprar, ele tem só AM. Então, eu vou ter que pagar mais caro para ter um rádio FM. Então, já começa o probleminha socioeconômico. Mas, no começo do uso do rádio embutido na montagem do seu carro, você pagava um pouco mais, mas você já vinha com o rádio no carro. Alguns vinham só com aquela tampinha que escondia o buraco para o rádio, e outros já vinham. Porém, os rádios importados pelas concessionárias, pelas fábricas, eram fabricados no Japão. E o Japão, há muitos anos, já usava a frequência estendida que hoje nós estamos aproveitando para fazer o AM no FM. Então, era possível você ouvir novelas, noticiário, era só mudar o sintonizador ou o seu push-button da época para você poder ouvir coisas da televisão, sons da televisão, porque a televisão usava, analogicamente falando, ela usava a frequência modulada na área que hoje a gente chama de estendida, ou seja, antes do 88, para poder. E você há de convir também que o dial, conforme ele é separado, ele não começou no 88. Então, ele tem frequências menores, tem frequências maiores, se é megaciclos, que depois virou megahertz, se é quilociclos, que é o kilohertz, e assim vai. Então, existem outras frequências privadas que a polícia usa por questões de segurança, mas já tem muita gente sabendo como é que faz para acompanhar, e aí vai. E deixa eu te perguntar uma coisa, Mado. Você comentou que antigamente a questão de falar a frequência, a região, ZYD e tal, porque era importante para a aviação. Atualmente continua sendo importante para a aviação? Não é necessariamente, a gente nem sente, nem percebe que as emissoras, algumas descumprem porque não querem estragar a sua programação e tal, mas outras não falam mais porque acham que não é necessário. Quando você faz a sua proposta para um tipo de emissora que você quer fazer e entrega lá no envelope fechado, com o valor que você quer pagar, etc., como funciona hoje, antigamente não era assim, até porque as rádios as concessões eram dadas para amigos, eram dadas para pessoas que se interessavam e tinham sempre alguém mais alto lá perto do Planalto, e a coisa vai. Eu não diria que hoje, com a tecnologia que eles têm GPS no avião antes da gente ter no carro. Depois é que a coisa foi democratizada e virou mais popular. Então, hoje não é tão necessária. Mais aviões de pequeno porte, que não têm um instrumental moderno, atual e tudo mais, às vezes ajuda. Sabendo onde você está,
você tem ideia de em que pedaço do Brasil você está sobrevoando. Entendi. Agora, não sei dizer para você se ainda é obrigatório. Se for, tem um montão de gente que não está levando a sério. Eu acho que eu não completei aquela pergunta anterior, que eu disse que quem tinha é bom só quando você está com fome. A emissora que facilitava ter uma linha de AM, uma linha de FM, ela podia fazer rádios diferentes. O que ninguém queria arriscar era montar um elenco de apresentadores e fazer tudo o que elas faziam antigamente no AM, no FM. Como é que você vai arriscar? Porque não tem gente para ouvir com um número suficiente, vamos dizer assim, para que um produto ou um serviço queira anunciar comigo. E isso não paga a minha folha. Então, tem muito isso e você tem que se preocupar, porque não cai do céu, não adianta. Ou você vende, ou você fica na fila lá embaixo. Então, as emissoras que já entraram com FM, entraram com uma cara nova. Entendi. Já visto que a própria Rádio Jornal do Brasil, que tinha emissoras próprias no Rio de Janeiro, criou um estilo baseado em coisas que ouviram nos Estados Unidos, na Europa, mas mais nos Estados Unidos. E aí veio aquela ideia do locutor operador, que já economiza, você dá uma segunda função para ele, o salário dele é maior do que o operador, então esses 20% vão ser um pouquinho mais altos, mas não chegam ao salário integral do operador. Mas você tem que contratar um operador para ficar no estúdio, para gravar comercial, para fazer teste com o locutor, para gravar programas, e tudo que chega, né? Na hora que a emissora faz aquela coisa de boazinha, eu não vou te cobrar para gravar o comercial. Então, a empresa deixa de pagar um estúdio oficial de gravação ou um jinglista para criar o som para ela mesma. Estou falando de níveis um pouco mais baixos do que os mais altos, os grandes e os fortes que a gente conhece. E aí paga um locutor, ou ele fica no horário de folga dele, ou na hora que ele não está cumprindo a mais, porque o programa dele é menor, e ele fica lá à disposição para gravar comercial. O que não está certo, mas é um acordo tácito aí que acabou dando certo. Então, muitas vezes eu via, ainda houve hoje, uma sequência de gravações com a mesma voz. Ele acaba romântico num, no outro ele sai gritando, no outro ele abaixa o tom e assim vai. Porque ele grava um dia e não sabe que horas e como vai ser programado. Entendi. Para a gente voltar aqui, a gente estava falando sobre a questão da transformação na programação. Você falou que você precisava dividir isso em 3 pedaços. Então, nesse primeiro pedaço, você contou um pouco de como é que o FM se montou ali e se tornou, começando pelo musical, se construiu a programação. Quais seriam os outros 2 pedaços? A partir do momento em que os rádios FM passaram a vir com os carros, aí não era necessário, obviamente, 2 rádios. Então já tinha rádio que tinha AM e FM, você escolhia a frequência, apertava um botãozinho e a coisa ia. Não tinha CD, nem sempre tinha toca-fitas. Às vezes, por questões comerciais, a produtora ou a indústria que fabricava o rádio, ela inventava alguma coisa para vender mais. Mas vamos olhar do lado de cá, de quem está sentado, dirigindo e vai ouvir o rádio. Com o número crescente de carros com FM, já ficava fácil, até para o Ibope, fazer uma
uma pesquisa específica. Essas coisas não são fáceis, porque antigamente o Ibope, segundo consta, batia de porta em porta e perguntava: que rádio você está ouvindo? Aí a pessoa falava o que vinha à cabeça. Quando ela falava, não lembro direito e tal, e esse é um truque para os donos de rádio ou diretores artísticos para achar um jeito de fazer a frequência, o nome da rádio, ficar na cabeça da pessoa para ela falar de cara. Mais ou menos como um refrigerante conhecido aí. E aí você chega num ponto que já tem a possibilidade de fazer a pesquisa no papel, na ficha, depois vem lá a possibilidade de gravar isso. Agora, com a proibição de você entrar num apartamento que eu digo, num prédio com várias unidades, como é que você vai pesquisar? E no carro, que está em movimento? É difícil você conseguir um equilíbrio. Vamos pensar naquela balança antiga, analógica, com 2 pratos. Como é que você vai fazer para poder opinar para um AM ou para um FM e saber como é que a pessoa faz para ouvir? Ela pode ouvir uma rádio em casa, chega no carro, ela tem outra opção. Então, aquela que respondeu na hora que o pesquisador foi bater na porta já não é o mesmo que vai responder no carro. Era muito comum naquele começo, e aquele começo que eu estou falando não é FM só, começou no AM, você pôr noticiário de manhã. 7 horas da manhã era o horário nobre do rádio, porque todo mundo acordava e queria saber o que estava acontecendo. A televisão não fazia isso. Depois passou a fazer. Aí as pessoas começaram a acordar mais cedo, porque tinham que entrar às 7 horas na faculdade, os jovens, os ginasianos, como a gente falava na época, ou seja, os estudantes em geral, e alguns pais que tinham que acordar cedo para se arrumar, para levar o filho para a escola, tomando café antes ou não, às vezes era mais fácil ficar em casa tomando aquele café rapidinho e depois deixar o filho na porta da escola e ir trabalhar. Então, com isso, ele vai ouvindo a emissora de rádio. Se o filho não conseguir apertar o botão ou não tiver ainda capacidade, hoje tem obrigação de uma criança ir lá no banco de trás, etc, etc. Mas vamos pensar no genérico, quando não tinha nada disso. A pessoa, ou ela escolhia, ou o filho escolhia. Eu posso dizer que isso começou nos anos 2000 e alguma coisa, com a vinda para o Brasil da Rádio Disney. Não só tem pesquisa disso, como eu meu último trabalho foi como coordenador artístico da Rádio Disney. Então, existia, sim, a preocupação de fazer com que a criança que apertava o botão, a mãe deixava, o pai deixava, até chegar na escola. Na hora que ela chegasse na escola, tchau, filhinha, beijinho, vai com Deus e tal. Nessa altura do campeonato, a mãe já ia, ou o pai, para a sua emissora preferida. Como fazer a pessoa não sair da Rádio Disney? Como ela vai ficar? Aí você tem que criar estratégias, que foi o que eu fiz, para que certas músicas, Paralamas do Sucesso, uma série de músicas que atingiram os primeiros lugares da parada. Então, você coloca uma no meio das boy bands que tocam, para que a mãe fala, nossa, isso é do meu tempo, e fica. Dali a pouco ela emenda outras coisas, e aí vai assimilando, descobrindo o que o filho... Mas também, en passant. Não, você colocou um ponto que eu comecei a achar interessante, que é o seguinte: a gente está buscando
falar sobre a questão da programação, da transformação da programação. E conforme você está contando a programação em si, me parece que você primeiro busca entender qual que é o comportamento que a sociedade está tendo naquela época onde você está montando a programação da rádio, que você tem que montar a programação da rádio. Os hábitos que as pessoas têm ali ao longo do dia que ela vai, ao longo do dia dela, e de acordo com a direção que você precisa criar para a rádio, você vai encaixando programas para direcionar certos hábitos em determinados momentos do dia. É Isso? acrescido de um problema maior que você não comentou. Eu não estou sozinho. A emissora que eu estou criando ou que eu estou dirigindo não é a única. Então, eu preciso conhecer a programação de todo mundo que está à esquerda do dial, da minha frequência, e à direita do dial, para saber o que eles fazem, para não fazer a mesma coisa. Então, Eu sempre. Fala. Pode Não, eu sempre achei que a original é como na vida prática. Quando a gente usava papel carbono para tirar uma cópia, ou mesmo depois, quando usava mimeógrafo a álcool, o original sempre sai bonito. É a primeira, é a original, por isso chama-se. Agora, as outras são cópias. Ficam borradas, conforme você vai colocando mais carbono, chega uma delas que você nem consegue ler direito. O rádio acompanha isso mais ou menos. Então, quem copia, ou quem acha que aquela. E tem muito diretor de rádio, alguns que já não estão mais entre nós, mas muito diretor de rádio que falava: faz igual aquela rádio. Se aquela dá certo, não é assim. Se fosse assim, todo mundo copiaria a primeira colocada e ia ter 10 primeiros colocados. E o que basicamente você olhar enquanto diretor de programação ali na Partice, o que necessariamente você olhava sobre as outras emissoras que estão tocando alguma coisa com você naquele mesmo momento? É a música que ela está tocando? É a promoção que ela está tocando? Se ela está fazendo chamada de alguma coisa ou não? Se ela está fazendo comercial naquele momento ou não? O que exatamente você olhava? A promoção praticamente não existia no começo. Não vou dizer que nunca tenham feito promoção, mas a promoção, como departamento de promoção, que o FM, o finzinho do AM musical, ou seja, esse é o seu difusor, e depois a passagem para o FM, as coisas foram crescendo, e aí veio o departamento de marketing, aí se criou maneiras de fazer dinheiro com algo que não é o comercial. Mas, se eu falar para você, o primeiro problema que eu tive foi entre Excelsior e Difusora. Eram só duas rádios musicais, essencialmente musicais. Jovens, sim. Existia a rádio musical adulta, existia a clássica, mas não era o nosso negócio. Então, daí. Oi? Voltou. Agora voltou. Ok. Deu uma travada. Ok. Então, aí a jogada era a seguinte: qual era a base da radiodifusora? Não fui eu que criei. Quando eu cheguei para dirigir, ela já tinha uma cara, que passou por etapas diferentes. O Caium Gadia, que foi um grande profissional de rádio, com quem eu aprendi muito, e até o mercado, através das fofocas que eram de jornal, não de televisão, falavam que a gente um não ia com a cara do outro. Eu tenho até foto abraçado com ele para comprovar que isso é fofoca. Mas o Caium, ele tinha uma queda, por gosto pessoal, pela música black,
pelos Estados Unidos, que é bem variado em termos de tipo de música. Você tem em Los Angeles, naquela região da Califórnia, você tem um tipo de música, até por causa da origem dos músicos, né? Que são imigrantes. De um lado tem mexicano, do outro lado tem porto-riquenho, do outro lado tem cubano, enfim. Então, em cada porção, você tinha um tipo de música. E o Caion gostava muito dessa linha. O Antônio Celso, que era a principal voz da Rádio Excelsior e que dirigia a rádio, que brigava com a difusora, ele ia muito a uma convenção, vamos chamar assim, chamada MIDEM, Mercado Internacional do Disco e Edições Musicais. Era o lugar em que, entre 26 e 30 de janeiro, no tal do Palácio das Convenções, que é onde se faz também a seleção dos melhores filmes e tudo mais, é o nosso gramado, vamos dizer assim, que é lá em Cannes. Nessa época, as pessoas viajavam para a França para trocar, não figurinhas, mas fitinhas, cassete e, eventualmente, um disco promocional que era impresso só para entregar. Aí as pessoas saíam com um montão de disco que não tinha, eu vou usar uma expressão simples, não tinha um pai nem mãe em outros lugares. Ou seja, não era Warner, não era CBS, não era Sony, não era RCA, não era nada. O cara tinha feito a composição, ele tinha criado a música. Ele ia lá para que essas empresas que eu citei e outras tantas comprassem os direitos para poder reproduzir. E o Antônio Celso, no caso, era um dos poucos diretores, mas era fixo. Depois eu aprendi com ele, passei a ir também. Ali você vinha de lá com músicas, 0 quilômetros, ninguém conhecia. Não tinha gravadora, não tinha representante em várias partes do mundo. Então você já podia tocar essa música e sair com ela em primeiro lugar, ou isso aqui é uma novidade exclusiva, etc, etc. Esse tipo de possibilidade fazia com que o Antônio Celso trouxesse para o Brasil mais músicas europeias. E nós estamos vindo de uma época em que as emissoras Tupi, Record, Bandeirantes, que tocavam música em sua programação, apesar de não ser programação musical em AM, elas tocavam várias músicas, vários sucessos da Europa inteira. Hoje a gente não ouve mais música cantada em francês, a não ser flashback, inglês da Inglaterra, alguma coisa, mas não muito, espanhol, italiano. Então, foi uma época de ouro que conseguiu fazer muita coisa diferente em termos do rádio. E a Rádio Excelsior primava por esse lado mais europeu. Então, era fácil você entender quando tal música, que era mais black, o swing era outro, etc, etc, até pelas amizades. O Caion tinha muita ligação com o pessoal do Tim Maia, até porque naquela época ninguém era ninguém, no sentido de artista consagrado, e o pessoal dividia pensão, quarto de pensão, um ajudava o outro, e aí as coisas vão nascendo e vão caracterizando a emissora. Então, a configuração seria mais ou menos essa. Quando eu estava na Excelsior, embora eu não fosse o diretor, eu fosse assistente do Antônio Celso, eu simplesmente ia pela linha dele. Quando eu fui na difusora, eu peguei a linha do Caion, eu substituí o Caion, e aí eu comecei a botar minha cara, meu jeito de ser. Mantive a pegada de mais balanço, mais soul music, etc. E comecei a incluir algumas coisas que eu achava que eram importantes.
pesquisa. Então, a primeira emissora não jornalística que fez uma pesquisa para a Prefeitura de São Paulo foi a Rádio Difusora, 78. A prefeitura pagou para fazer uma pesquisa? Não, eu que tive a ideia. Por quê? Porque eu achava importante que os jovens que ouviam a rádio, em sua maioria, tivessem um pouco mais de cabeça para entender esse lado e para a gente conhecer o pensamento dos jovens. Agora, se a gente for regredir, você vai ficar até triste comigo. Primeiro, que carro a radiodifusora tinha para fazer promoção? Nenhum. Ah, mas ela não podia usar o da irmã mais velha, Tupi? Não. Eram todos carros de reportagem, cada um deles saía com o seu repórter. E da TV Tupi? Nem pensar. Então, como é que fazia? No caso, eu achei que podia dar certo e deu. Eu liguei para o Diário da Noite, que era do grupo, e falei: escuta, vocês topariam fazer uma matéria sobre pesquisa da juventude em relação à prefeitura, com eleição próxima e tudo mais? Não tinha debate, não tinha nada nesse tempo. E aí, eles foram com o carro deles, eu fui com o meu, encostei lá perto e comandei na porta de algumas faculdades, da USP, ali na Maria Antônia, o Mackenzie, que estava do lado, depois FAAP, e a gente fez um levantamento. Claro que não tem nada de técnico nisso, era só para saber. Então, a gente fez o levantamento lá na área de produção, na minha sala e tudo mais, e a gente mostrou quem é que o público jovem, ouvinte da rádio, estava afim. E aí, aos pouquinhos, a difusora começou a sair da linha só musical, como Excelsior, fazendo outras coisas, tipo bailes de fim de semana. Entendi. Então, aí, o locutor ganhava uma graninha extra, ia trabalhar de sábado à noite ou domingo, ia lá, animava e lotava. Juventus, Aramação, onde a gente conseguia colocar, e também deu certo, porque alguns empresários que na época bancavam, a gente passou por várias fases. Você é muito novo para ter acompanhado, para imaginar todas as coisas. Agora, a gente conseguiu trazer, a gente que eu digo é o Mário Bonfilho, que ainda está vivo até hoje, deve estar perto dos 90 anos, era um grande empresário. Ele trouxe para o Brasil, para a radiodifusora, Gloria Gaynor no auge. Trouxe Village People no auge. Trouxe Sylvester no auge da carreira. E nós tínhamos, em São Paulo, por triste coincidência, ficar próximo de onde eu estou, um teatro chamado Aquários, que era uma beleza de decoração, som bom, e os shows eram feitos ali, para São Paulo. Quando era para o ABC, a gente ia lá para o Aramaçã e outros mais. Às vezes fazíamos no Pinheiros, mas aquilo era uma maneira de levar a rádio para a rua, porque as pessoas podiam ver quem era o locutor, não tinha câmera, não tinha nada disso. Então, as pessoas brincavam, ganhavam prêmios, discos, adesivos, camisetas da rádio e assim ia. Eu não vou dizer para você a promoção nasceu aí, seria muito cabotino da minha parte, até porque outras emissoras faziam algum tipo de sorteio, já davam rádio, motorrádio para o jogador em campo melhor, aquelas coisas que tem até hoje. E então existia assim um tipo de promoção, mas rádio musical não era normal. Aí a gente começou a fazer isso
E como dali eu fui para a Jovem Pan, a difusora praticamente estava falindo, e eu não conseguia receber, como não consegui até hoje. Eu cheguei a ter 3 salários e 2 férias. Ficaram lá na mão de alguém. Então eu falei, eu preciso pagar minhas contas, eu Sim, preciso sim. viver. Então aí eu fui Pô, me pô, eu acho que afastando. você diria que, vou colocar assim, uma primeira fase nasceu mais com um FM musical, até porque era o que se, vamos colocar assim, fazia sentido se trabalhar naquela situação onde o FM nasceu. E aí, conforme foram passando o tempo e foi se trabalhando o FM como uma forma diferente de explorar e diferente do que de testar coisas, diferente do AM que já estava consolidado e já pagava as contas, foi se testando elementos novos, se foi construindo programação e aí, conforme foram mudando os hábitos e foi aumentando a popularidade, o rádio saiu de dentro dos estúdios e foi para a rua para começar a interagir mais com a audiência. Seria Eu, mais ou menos a fase 2. sim, Você diria, e agora para a gente ir para um encerramento, você diria que uma fase 3, que eu acho que em termos de contraste comparado com essa fase 2, essa fase 3 atual, que usa muito software, ou que poderia se utilizar muito software, poderia se utilizar muitos dados, poderia, por exemplo, ser possível fazer essas pesquisas que você comentou que você fez de forma mais escalável, porque hoje em dia, por exemplo, seria possível o locutor fazer certas interações com o ouvinte, chamar esse ouvinte para interagir com a rádio no WhatsApp e pegar todas essas interações, todas essas mensagens desses ouvintes, jogar para uma inteligência artificial e falar assim: olha, aqui nesse quantidade de mensagens que está aqui, eu tenho essa pesquisa aqui, eu perguntei essa opinião aqui para as pessoas. Organiza para mim aqui, inteligência artificial, o que essas pessoas responderam e quantifica para mim quantas pessoas diferentes respondeu e em quais categorias respondeu. Que é basicamente a pesquisa que você fez, só que numa escala muito maior do que era possível apurar antigamente. E um terceiro ponto que você também usou uma palavrinha bacana. Você começou como um assistente e depois você assumiu a atividade principal. Você acha que com esse software, com essas inteligências artificiais, seria possível ter assistentes virtuais apoiando os profissionais humanos nessas atividades para que seja possível ter escala e produtividade, até mesmo numa emissora pequena? eu vou responder de bate-pronto para não pensar muito e vou enrolar depois. Eu diria que, a princípio, não. Mas por quê? Primeiro, que eu não conheço tudo o que traz a inteligência artificial. Aliás, hoje, eu quando acordo, eu converso um pouco lá com a minha Alexa? vizinha. Eu tenho, não é Alexa, mas é do Google. Eu ganhei de presente de uma amiga minha lá dos Estados Unidos, logo no começo. Aí eu perguntei para ela: você conhece a inteligência artificial? Ela falou: lógico, tudo o que eu faço é pela inteligência artificial. Eu falei: parabéns. Mas não falou mais nada, ficou por aí. Ou seja, a gente já tem isso por perto há algum tempo. Agora, tem duas coisas, Tiago, que eu não consigo acreditar que podem ser substituídas. Primeiro, o sentimento. Você não faz rádio sem sentimento. Você faz vitrolão. Assim mesmo, mesmo que você use toda a técnica possível, com a vinheta exata, que vai do romântico para o mais balançado, que vai do rock, cai para uma música de nível não, mas de
andamento médio e tal, você tem várias coisas que nem sempre usa ou não sabe usar. Tem gente que faz coquetel de vinheta, porque acha super legal, vai apertando o botãozinho ali, mas não é por aí. Existem técnicas para tudo isso. Agora, com sentimento, você faz uma rádio que conversa com o público, é disso que ele precisa. Que entende o público e entrega a ele aquilo que ele está querendo, que ajuda as pessoas a se acertarem na vida quando as coisas não estão bem. Uma série de coisas. Só o rádio consegue fazer. Eu estou cansado de falar a mesma coisa, mas eu vou continuar me cansando. Quando existe uma pessoa, um ser humano, de um lado, em fase de necessidade de alguma coisa. Solidão é algo que todo mundo tem, já teve, passa por isso, etc, etc. Às vezes, o rádio conversa com você. Às vezes você consegue entender que aquele programa, aquele apresentador, está entendendo o que você tem. E o que ele falou serviu para mim. Se você conseguir fazer uma emissora de rádio não musical, de comunicadores, que a pessoa transmita informações importantes que acabam casando ou fazendo bem para as pessoas, você já ganhou não só um ouvinte, como um amigo para sempre. Isso conta na audiência. Você precisa ter, de um lado, o microfone, uma pessoa com cabeça, e eu duvido que eu possa substituir um locutor por inteligência artificial, mas não posso falar nada, até porque não sou dono da verdade e muito menos não conheço algo tão novo a fundo. Uma pessoa aqui falando no microfone e outra pessoa do lado de cá, do alto-falante, precisando de uma ajuda, de uma orientação, o rádio é companheiro a vida inteira. Quando estiverem vivas duas pessoas e houver essa confraternização de um e de outro, ou seja, emissor e receptor, é nada mais do que a teoria da comunicação da professora Nelly de Camargo, que ensinou isso lá em 1966 para os alunos da ECA. E aí a gente traz isso para os dias de hoje. Não mudou alguma coisa, mudou de nome, vamos dizer assim, mas a necessidade básica é essa. Uma música não resolve. Pode falar com o lado nostálgico da pessoa, que legal, me lembro dos bailinhos. Não vai muito além. Então, eu acho que nada artificial, porque tudo que você faz, o robô faz uma série de coisas, monta carro, limpa a casa, ok. Mas alguém com cabeça, com conhecimento técnico, com conhecimento eletrônico, está por trás disso para montar. Então é difícil você achar ou concluir que a inteligência artificial vai substituir muita coisa. Pode sim. Aquele cara que chupa, nós não falamos dos meus 30 anos de faculdade, você não tem ideia como aparecia trabalho que a gente achava que não era a linguagem que a pessoa usava. Puxa, o cara é inteligente. Deixa eu ver, pega o trecho que ele escreveu, coloca na internet, aí você vai ver de onde ele chupou. Então, tem um montão de coisa que as pessoas preferem dar a cara a tapa do que fazer, ainda que de maneira um pouco mais própria, né? Sua personalidade, e levar uma bronca, falar, isso aqui é com C cedilha, né? Com 2 S, isso aqui não sei. E você tentar colocar o cara no trilho, a aluna ou o aluno. Então, eu não acredito que a inteligência artificial possa criar um assistente sem que
o chefe desse assistente não tenha dado a ela elementos que possa resolver. Ah, mas e se eu conseguir fazer isso? Eu dou uma série de coisas. E eu posso resolver. Ah, mas eu não tenho tempo de escrever um texto e ela vai escrever. O pouco que eu usei, o que eu testei a inteligência artificial, ela vai buscar a base daquilo que eu programei, ou daquilo que eu pedi e que ela leu em algum lugar, que ela achou em algum lugar, etc. etc. E, por fim, é muito cedo para falar em termos definitivos, mas eu acho que vai ser muito difícil na comunicação verdadeira, que é a função final do rádio, definitivamente falando, você pode fazer o que você quiser com o rádio. Pode fazer uma rádio só de jogo de futebol, do passado, atual e tal. Vai ter gente que quer lembrar, que vai, mas não é uma rádio que satisfaz uma grande maioria pelo fato de não deixar você saber o que está acontecendo no seu entorno. Por isso, o rádio local, eu falei logo no começo, é o rádio ideal. Ah, mas se eu quiser ganhar um dinheirinho com rede, você vai ter que fazer outra rádio, parecida com aquela, vai ter que esquecer tempo, temperatura, hora certa, etc., porque nesse imenso país nós temos fusos diferentes, temperaturas, climas, etc., etc. Então, você vai ter que adaptar para fazer uma rede para ganhar algum. Mas é uma saída. Mas que substitua o ser humano. Vou te dar um exemplo. Hoje, por incrível que pareça, eu estava um pouquinho de tempo e eu recebi aqui um link e eu entrei numa empresa norte-americana e que pergunta em que língua eu quero conversar com ela e depois diz que tem locutores à disposição. E eu que sempre treinei locutor, que sempre primei por escolher as mais lindas vozes para embelezar a minha rádio, que não era a minha, mas eu considerava assim, não posso imaginar que eu vá trabalhar. E eu peguei o seu texto, tá? O release, e coloquei na voz de 3 locutores. Eles conseguiram errar no meu nome, conseguiram errar no nome da Nextdial e conseguiram errar numa outra palavra que é portuguesa, eu não me lembro exatamente, mas que eles ou não entenderam ou não classificaram como deveriam ser, fizeram acentuação diferente. Então, vai dar muito trabalho. Boa. Agliota, chegamos ao final desse nosso papo. Tem bastante coisa que a gente precisa conversar ainda, mas com certeza a gente vamos marcar um segundo papo para a gente se estender, porque a gente precisa falar de digitalização, a gente precisa falar dessas promoções. O pessoal lá do Meio Mensagem, o Alexandre, já me perguntou bastante coisa de promoção e vocês conhecem muito mais sobre as grandes promoções que marcaram as épocas do que eu. E vai ser não posso comparar nada de entrada para mim. Não posso comparar porque eu não conheço o seu trabalho anterior. Agora, eu posso dizer para você que a gente ousou muito. Pois é. Até porque, quando você não tem parâmetro, isso aqui já foi feito, não sei em que lugar, não deu certo. Eu nunca me preocupei com isso. Eu me preocupei com o que eu vou conseguir fazer. Porque, por incrível que pareça, não sei por quê, talvez seja atração do signo. Eu sempre trabalhei em rádio que ou não tinha dinheiro, ou não queria gastar dinheiro, ou não dava os equipamentos necessários. Eu trabalhei em várias rádios que não tinham carro de comunicação para levar prêmio, para entregar prêmio, para tudo. Eu cheguei a desenhar uma Furgline, eu tenho até hoje isso no meu arquivo,
para uma rádio e não consegui dinheiro. Eu saí, apareceu. Eu falei para um amigo meu querido que eu tinha visto na França uma jogada sensacional. Era um caminhãozinho que tinha no fundo, como se fosse a carreta e tal, ele tinha uma espécie de um vídeo. Era um ovo muito grande, mas acabava num vídeo. E ele passava videoclipes na rua para fazer promoção da emissora. Eu falei, por que a gente não faz um estúdio em que a gente possa entrevistar todo envidraçado e tal? Ainda mostrei a fotografia. Ah, vamos ver, deixa isso aqui comigo e tal. Saí da emissora, apareceu um trailer. E assim vai. Pelo menos a sementinha foi plantada e hoje todo mundo usa. Até porque eu acho que com rádio na mão, você tem uma facilidade danada. Vai lá falar com a empresa tal, fala, olha, eu tenho espaço para anunciar o seu produto. Você não quer me dar um carro? Não precisa pagar nada. Só me dá um carro. Pronto. É a tal permuta que todo mundo usa, mas que custa tempo para você chegar lá. É verdade. Pô, Magliota, muito obrigado pelo tempo, por compartilhar boa parte dessa história valiosa do rádio aqui com a gente, com os nossos amigos aqui do rádio. Com certeza vamos marcar mais um papo. Precisamos conversar mais, especialmente sobre essas partes de promoções. Eu tenho certeza que tem histórias incríveis para compartilhar com a gente. Então, Muito 55 obrigado. anos de carteira assinada, deu para fazer muita coisa certa, algumas erradas, mas até as erradas são boas da gente relembrar para não fazer mais. Ou então para falar para quem está vendo, não faz isso, que não dá certo. Já foi testado. Ótimo. Magliota, obrigado novamente. Obrigado a você, amigo do rádio, que nos acompanhou esse bate-papo fantástico aqui. Se esse bate-papo você gostou, se você se identifica, se você realmente é amigo do rádio, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você ficar atualizado sempre desses conteúdos com esses profissionais incríveis do nosso meio. E nos vemos no próximo episódio com mais um profissional para compartilhar um conteúdo muito bom com você, muito agregador, para que esses próximos 100 anos do rádio sejam tão incríveis quanto foram os últimos 100. Obrigado e até a próxima, pessoal. Valeu, até mais. Um abraço.